Olá, amigos! Como é bom nós estarmos juntos novamente para estudarmos os caminhos que nos traz o Consolador Prometido. Como é bom que nós possamos abrir um livro como Evolução em Dois Mundos e, a partir deste conteúdo, abrir novo campo de compreensão do planeta em que nós vivemos, do universo em que estamos inseridos e da governança que dirige tudo que existe. A nossa compreensão acerca do mundo em que nós estamos, quando nós estudamos um livro como este, nós vemos como ela é restrita, como nós sabemos pouco sobre a constituição da Terra e do universo. Olha, se discute há muito tempo se existe ou não vida em outros planetas. A nossa ciência vem buscando compreender se existe ou não vida e entendendo como vida efetivamente os modelos físicos que existem na Terra e limitando a compreensão da vida no universo. Apesar de muitos planetas serem vistos dentro da nossa galáxia e a instrumentação que nós temos os vê fora da nossa galáxia, ainda engatinhamos na questão de compreender a vida em outros planetas que não na da Terra. No entanto, meus amigos, é um fato muito interessante que nós descobrimos quando nós estudamos a doutrina espírita e entendemos o planejamento da formação do planeta Terra sob as mãos do Cristo, o nosso governador e o construtor da Terra por excelência, com seu exército de trabalhadores iluminados. Nós passamos a entender que a Terra não existiu pela eternidade. Ela foi criada por um espírito em fase de arcanjo. Espírito esse, o Mestre Jesus, que como todos os espíritos que habitam o universo, passou por todas as fases de evolução até chegar à fase de arcanjo. Esse Mestre do amor que esteve entre nós encarnado para nos trazer a constituição divina, fez o seu caminho de evolução em outros planetas que não a Terra, visto ser ele o construtor primordial deste planeta em que nós nos encontramos. E quando ele trouxe a Terra, vejam só, ele já estava nessa fase de evolução, abrindo os caminhos para espíritos em fase inicial de evolução. Esta compreensão nos faz vislumbrar muito além da Terra. Olha, eu não digo nem da nossa casa. Olhando o universo como um lugar imensamente habitado, com múltiplos reinos de evolução, abundante em vida espiritual. Uau! E olha, eu sei que eu estou falando em um podcast, mas eu não consigo encontrar uma outra expressão senão uau! Quanto campo de luz! Quanta extensão do amor divino e de sua misericórdia! Qual a potência imensa das leis divinas a coordenarem o universo e das fases de evolução pelas quais todas as galáxias passam, todos os planetas, todos os seres. Nós mal conseguimos conceber na Terra os praticamente 8 bilhões de habitantes que conosco convivem aqui encarnados, imaginando apenas espíritos em fase humana, sem vislumbrar todos os outros espíritos em outras tantas fases de evolução, desde o início do processo. Quantos espíritos não há em cujo modelo físico em fase inicial de evolução está dentro do reino mineral, dentro do reino fungi, dentro do reino vegetal, dentro do reino animal, visto compreendermos que tudo que é matéria é corpo físico de vida espiritual em abundância, em um nível de evolução que nós não conseguimos conceber, apenas vemos de forma primária, apenas na Terra. Pensemos, meus amigos, aprendendo a desconsiderar o espírito em fase de humanidade como centro do universo e entendendo que somos parte de um processo em uma fase de evolução, quantos habitantes encarnados e desencarnados não terá este planeta, nossa casa-mãe, chamada Terra? Por isso, esta visão nos faz entender
o quanto somos amados e o quanto nós ainda temos a caminhar em nossa compreensão sobre o universo como um todo. Para que nós possamos entender um pouco desta colocação que nós fizemos agora, eu vou ler uma parte que está aí neste primeiro capítulo, que é o fluido cósmico. O tema do capítulo é fluido cósmico. E nós vamos ter a oportunidade de falar do fluido cósmico daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de ler um trecho que nos destaca aqui André Luiz, em que ele diz o seguinte: nossa galáxia, diz André Luiz, para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Olha, eu gostaria de reforçar aqui que André Luiz resume a Terra a um apartamento, e os planetas que compõem a nossa galáxia, para ficar fácil, ó, Marte, Netuno, Mercúrio e assim por diante, o próprio Sol, como outros apartamentos de um mesmo edifício. E aí ele se refere a outras galáxias como outros edifícios de uma única cidade. E se refere a esta cidade pertencente ao universo, que seria um país. Então nós entendemos, olha só, olhando por este ângulo que nos traz André Luiz, a Terra como sendo um apartamento, qual o tamanho das múltiplas, infinitas moradas que há no universo, que nós nem conseguimos conceber. Tal estado, ao mesmo tempo, faz com que nós possamos nos sentir realmente pequeninos, muito pequeninos, como um grão de areia numa gigantesca praia, mas ao mesmo tempo muito, muito amados. Porquanto Deus, nosso Pai, conhece cada grão de areia desta gigantesca praia que é o universo. André Luiz continua: aprendemos que além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, no distrito de Órion, Canopus, na região do navio, e aí ele vai citando outras galáxias, outras situações. Ele nos diz: formas atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Corpúsculos e radiações que no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, e a ele se refere a ele mesmo, não podemos definir com sua multiplicidade e configuração. Então, meus amigos, olha, este é um pequeno ensaio, uma pequena linha acerca da magnitude desta primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, e já nos insere numa proporção impressionante ao olharmos e entendermos, de forma, tenho certeza, ainda muito infantil, porque nós somos espíritos em estágio inicial de alfabetização acerca de Deus, das leis divinas, do amor, da misericórdia, da bondade, da consciência cósmica e da plenitude. Mas com esta pequenina visão nós já olhamos, admirados, estupefatos do tamanho da criação divina. Que alegria nós abrirmos as janelas iniciais e começarmos a olhar a luz da criação do universo, da criação da Terra. Nós vamos agora adentrar um pouco mais Evolução em Dois Mundos. Olha, só a primeira parte do capítulo 1
é que nós vamos tratar hoje neste podcast. Tenho certeza absoluta que muito mais haverá a se estudar do que aquilo que nós ressaltaremos e convido vocês, amigos leitores, a mergulharem na literatura de André Luiz e a estudarem a Evolução em Dois Mundos. Estudem antes os capítulos, busquem se informar, pesquisem, tragam informações para nós, tirem conclusões, ouçam o podcast, abram as portas da compreensão da criação divina, da evolução, enfim, do amor que nos serve. Oi Sandra, oi Natália, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estarmos aqui reunidos na continuação do livro que temos estudado. Bom, eu vou falar um pouco sobre a primeira parte do livro, onde ele começa falando sobre o fluido cósmico. O livro inicia nos conceituando sobre o fluido divino ou universal, que seria o elemento ou substância onde tudo está imerso. É como se fossem peixes no oceano. É explicado que nessa substância original operam inteligências superiores, chamados de devas pelos hindus ou arcanjos por vários templos religiosos. Agora, pegando uma parte do Livro dos Espíritos, abre aspas. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Fecha aspas. Livro dos Espíritos, Introdução. Esses espíritos que possuem um processo de comunhão indescritível com Deus se utilizam dessa matéria ou energia onde tudo está inserido para efetuar trabalhos de criação em plano maior, sendo eles agentes orientadores da criação excelsa, erguendo assim galáxias, impérios estelares e tudo o mais que temos consciência na matéria. Toda essa riqueza nas linhas da criação ergue-se à base dos corpúsculos sob irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações que não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. Assim, podemos dizer que por trás do Big Bang houve uma complexa operação de espíritos superiores manipulando a energia divina criadora. Lembramos que o Big Bang é uma das teorias mais aceitas pela comunidade científica sobre a origem do nosso universo. Segundo essa, o nosso universo atual teve origem em uma grande explosão por volta de 14 bilhões de anos atrás. Tudo se deu através de um ponto material muito pequeno, quente e extremamente denso. Essa grande explosão deu origem ao espaço-tempo. O universo desde então está em expansão contínua e se resfriando também. A teoria do Big Bang foi baseada, em parte, na teoria relativista de Albert Einstein e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble e Milton Humansson, que conseguiram demonstrar que o universo não é estático e que está em constante expansão, e as galáxias estão umas se afastando das outras. Portanto, em algum período elas deveriam estar mais próximas do que hoje e até mesmo em um único ponto material. Ponto esse que deu origem ao universo, na grande explosão chamada de Big Bang. Partindo do princípio que o universo está em constante expansão, podemos compreender que esses espíritos superiores operam o tempo todo no sentido de cocriações maiores. Esses arquitetos superiores formam galáxias onde a engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, mantendo uma vastidão sideral de estrelas, cada qual transportando consigo planetas constituídos ou informação que se lhes vinculam magneticamente. Eu vou ouvindo este resumo que nós fizemos, esta teoria científica do Big Bang que todos nós conhecemos, porque é a teoria mais aceita pela comunidade científica. E a questão do fluido cósmico universal é uma das primeiras coisas que nós aprendemos na doutrina espírita quando nós aprofundamos o estudo de doutrina espírita. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de trazer o estudo do documentário Quem Somos Nós? Quem Somos Nós?
E a partir desse documentário, nós tivemos vários comentários, eu sei que vocês acompanharam, eu tenho certeza que vários de vocês foram assistir o documentário, eu já assisti várias vezes, e a partir desse documentário li vários livros, não somente eu, outros voluntários da SEMA e muitas pessoas que eu conheço. O estudo de física quântica é um estudo aprofundado dentro da doutrina espírita, e há muitas pessoas, muitos espíritas, confrades, que conhecem muito a respeito do assunto. E eu queria trazer esta questão da criação, cocriação em plano maior, que é justamente do que nós vamos tratar hoje, muito modestamente, segundo aquilo que nós lemos, para primeiro entendermos desses espíritos que trabalham ali continuamente com Deus, co-criadores do universo, e entender essa questão da origem do universo. Primeiro vamos falar acerca do fluido cósmico universal, que eu acho que é um assunto que é importante que esteja para nós muito claro. O que é o fluido cósmico universal? Quando nós estudamos a doutrina, nós entendemos que toda matéria deriva do fluido cósmico universal, né? A partir de corpúsculos que estão no fluido cósmico universal, que são tomados para a criação, ou seja, para a cocriação, para plasmar. Tudo se inicia a partir do material que está no fluido cósmico universal, e aí a construção, a modelação deste material é feito por espíritos. Co-criadores em plano maior, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, mas só abrindo um parênteses, são estes espíritos, são os arcanjos, que é o termo que nós usamos dentro dos processos de evolução da doutrina espírita. Espíritos que já estão no ponto máximo de evolução. A evolução nunca termina, eu queria deixar isso claro. Então, mesmo na fase de arcanjo, o espírito evolui. No entanto, é um estágio diferencial da fase humana, que é em que nós nos encontramos, aliás, muito diferencial. E nós temos o Mestre Jesus como um exemplo claro para nós de um espírito em fase de reino angélico. Mas mesmo tais espíritos se utilizam do fluido cósmico universal para a criação de realmente astros do universo. Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos conceitua o fluido cósmico universal da seguinte maneira: plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou seria, por exemplo, o hálito do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Então vamos entender melhor. O fluido cósmico universal, no qual estamos todos mergulhados como peixes no oceano, é o plasma divino. Olha só, o hálito de Deus, ou a força nervosa de Deus. Nós estamos todos mergulhados, vou usar um termo, no pensamento de Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Deus está em nós. Nós estamos mergulhados no hálito divino. Olha, só isto vale uma observação. Vamos parar um pouco, meus amigos, cada um de nós, espíritos em evolução, em fase de humanidade, espíritas no estágio em que nós nos encontramos, aprendendo a entender que nós somos espíritos e o que significa este conceito, o que significa evoluir. Vamos olhar para nós, que recebemos um corpo físico que nos permite evolução nesta reencarnação. Entender que estamos mergulhados no hálito divino. Fechemos os olhos um minuto para compreender isto. Eu vou até fazer alguns segundos de silêncio para que cada um de nós, eu e vocês que estão conosco, possam conjecturar. E eu vou deixar este minuto de silêncio aqui, esses segundos de silêncio para isso. Para nós respirarmos profundamente, entendermos, trazermos da mente para o coração a compreensão bem clara de que nós estamos mergulhados em Deus. Então vamos fechar os olhos, respirar profundamente. E trazer da mente
para o coração. Meus amigos, não somente nós estamos em Deus. Deus está em nós. Olha, eu vou reforçar. Não somente nós estamos em Deus. Deus está em nós. O amor divino está em nós. Nós estamos mergulhados na mais potente força do amor. Este é um conceito primordial, porque quando nós tornarmos este conceito, que hoje passa a ser um conhecimento, como uma sabedoria dentro de nós, se romperá todos os nossos medos. Não importa quão difícil seja a situação em que nós nos encontremos, todas as nossas dores serão amparadas. Os nossos medos vão desaparecer. Porque, meus amigos, nós estamos em Deus. E Deus está em nós. Isto significa estar mergulhado no fluido cósmico universal, que não somente é a essência de toda a criação do universo, mas também é o hálito divino. Então, este é um conceito que nós gostaríamos de ressaltar a parte de tudo que vamos estudar agora, porque ele é tão essencial para o processo de evolução. E ele é tão essencial para que nós entendamos que nunca, não importa onde estejamos, como estejamos, quais problemas tenhamos, encarnados ou desencarnados, nunca nós estamos longe de Deus. Porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Dando continuidade, eu gostaria de trazer um trecho da Gênese para nós entendermos a questão do Big Bang, a teoria do Big Bang. Gênese 1868, capítulo 6, Uranografia geral, que fala da criação do universo. A criação universal é o título. Nos diz o seguinte: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo, que estendem suas magnificências diante da eternidade. Ela é mãe fecunda de todas as coisas, a ancestral e mais, a eterna geratriz. Trata-se aqui do fluido cósmico universal. Não desapareceu essa substância da qual provém as esferas siderais. Não está morta, já que incessantemente gera criações e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A partir daí nós vamos entendendo esta profundidade de colocação e percebendo realmente que a partir do fluido cósmico universal se origina tudo o que existe. E mais, olha o que nós acabamos de falar, nos diz a Gênesis: esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e perpetua sobre cada mundo segundo sua condição inicial. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, visto que há muitos outros reinos naturais, de cuja existência não suspeitais. Eu vou deixar essa frase só aqui colocada para que nós possamos aprofundá-la mais para frente, quando nós formos estudarmos a evolução em dois mundos mais a fundo. Sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. Então, meus amigos, esta compreensão desse entendimento do fluido cósmico universal nos abre um caminho imenso de entendimento sobre a criação do universo, sobre de onde origina toda a matéria
e o que significa, como ela é plasmada, quem constrói tudo isso. E aí, falando acerca da origem do universo, no item 14, ainda deste capítulo, mas anterior a esse título, a criação universal, nós encontramos a seguinte colocação: Deus, sendo por sua natureza eterno, criou toda a eternidade e não poderia ser de outra forma. Porque a qualquer época longínqua que retrocedamos em imaginação, chegando até os supostos limites da criação, restará sempre além desse limite uma eternidade. Avalie bem este pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam estado sepultadas em uma muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, de muitíssimo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoística para o espírito de amor e de vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a iluminação do mundo. O início absoluto das coisas remonta a Deus. Suas sucessivas intervenções no domínio da existência constituem a ordem perpétua da criação. Então, meus amigos, na verdade, quando nós pensamos, mas como surgiu o universo? É muito importante que nós compreendamos, porque nos traz a sensação de que o universo surgiu de repente. No entanto, o Criador de todas as coisas é Deus, e Deus é eterno. Ainda que em algum momento tenha se iniciado a criação do universo, antes da criação do universo, já existe Deus. E eu sei que muitos de vocês já estão voltando àquela pergunta que nós tínhamos, mas antes de Deus, eu estou tentando fazer uma voz infantil e eu faço questão que ela esteja no podcast, porque todo mundo, quando era criança, passou por isso. Mas antes de Deus, nós perguntávamos, existiu nada? E aí a conclusão óbvia, mas o nada só existe porque existe Deus. Ou seja, não houve um nada absoluto em que o universo em si foi criado, porque Deus existe antes do universo. Deus é eterno e ele sempre existiu. Tenho certeza que chegará o dia em que nós, enquanto espíritos mais evoluídos, e tendo compreendido infinitamente mais sobre Deus, seremos capazes de compreender sobre a criação divina. Mas isso tem que ficar claro para nós, a parte de todas as teorias humanas do Big Bang, que com certeza vai se aproximando pouco a pouco do significado da criação da Terra, das galáxias. Isso ainda está muito distante da realidade espiritual em que estamos inseridos. Porque quando nós olhamos que o universo surgiu a partir de uma explosão, e as explosões existem, nós veremos daqui a pouco que para que a Terra fosse formada, nós veremos no próximo comentário, porque vamos trazer o livro A Caminho da Luz. Foi deslocado um pedaço do Sol para que o Cristo pudesse moldar este pedaço do Sol, e que coisa linda! Isto com certeza gerou algum tipo de fenômeno que poderíamos ou não pensar numa explosão. Mas é importante colocar por trás de tudo isso, por trás dos movimentos materiais, e é isso que nós vamos começar a construir no nosso pensamento. Importantíssimo! Por trás de todos os movimentos materiais que sejamos capazes de analisar a partir dos nossos instrumentos, instrumentos que ainda não conseguiram compreender que em qualquer planeta que existe no universo existe vida. E que fora das esferas de espíritos encarnados há vida em outras dimensões que são as espirituais, nossos instrumentos ainda não conseguiram medir isso. Por trás de todo o movimento de matéria que existe para a construção de planetas, galáxias, estrelas, ou seja o que for, há espíritos co-criadores em plano maior e o próprio Deus. Por mais que se aprofunde a nossa ciência, explicando inúmeros fenômenos, ela só estará completa quando inserir dentro destes fenômenos a realidade profunda do divino em suas ações de criação e amor, compaixão e misericórdia, abrindo campos incontáveis no universo para receber os espíritos em evolução e auxiliá-los infinitamente para caminhar desde o mineral até o reino angélico, quando, em consórcio com este Pai, Criador de todas as coisas, torna-se um co-criador em plano maior, albergando os caminhos da luz, e participando diretamente e conscientemente
fortemente dos planejamentos divinos, para que o amor de Deus em sua extensão profunda possa se estender em todas as criaturas, multiplicando-se profundamente, para que este Deus que está em nós possa se fazer sentido por nós. Olá, Sandra. Olá, Tiago. Mais uma vez é com muito amor e satisfação que venho participar deste podcast com vocês. Eu vou ler uma parte do texto que está no livro Caminho da Luz. Ele traz o próprio Cristo da construção da Terra. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica de orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte do universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. E edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. O Verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análise da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava, em silêncio, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Emmanuel sempre um poeta. Nós tivemos hoje a oportunidade de ouvir dois poetas maravilhosos. Um é André Luiz e outro Emmanuel, né? E que emocionante esse texto sobre Jesus. Então, quando ele fala para nós, com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Que coisa linda! E olha, o início dessa fala, né? Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Vou colocar aqui outra frase que vale a pena nós ouvirmos, porque nós estamos falando de Jesus. Olha, o Mestre Jesus organizou o cenário da vida,
criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Que lindo isso! Como foi bela a formação do planeta e muito, muito, muito trabalho. Quando nós ouvimos em Evolução em Dois Mundos, destes espíritos iluminados que criam os caminhos, desses arcanjos em cocriação em plano maior, e ele nos diz, devidas à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo. É aí, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados à matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Meus amigos, como se abre uma nova janela de compreensão para nós ao observar na construção da Terra, conforme nós tivemos a oportunidade de falar da introdução, do universo, a atuação de Deus e seus trabalhadores do amor. Então, nosso olhar para o planeta ele precisa se modificar. Quando nós olhamos o mar, houve um grupo de arquitetos, de engenheiros espirituais que planejaram e construíram o mar. Quando nós olharmos as montanhas, as florestas, na observação da natureza, num passeio ao parque, numa viagem, ou onde nós estivermos residindo, houve um grupo de iluminados espíritos que planejou, desenhou e construiu estas montanhas que nós admiramos, as florestas, a atmosfera. Não estamos inseridos no mundo exclusivamente material, primeiro porque sabemos que somos espíritos em evolução, sabemos que tudo que nos cerca são corpos físicos de espíritos em evolução, mas muito além. Não houve uma matéria ou uma explosão que simplesmente deu surgimento instantâneo à Terra. Não! Espíritos iluminados trabalharam incansavelmente para construí-la e para que ela estivesse habitável, para receber os espíritos em evolução, na conquista de sua própria paz, envolvendo-os nos campos de amor de Deus, auxiliando-os em todo o trabalho de evolução que teriam. E eles continuam acompanhando, nos auxiliando, nos guiando os passos. Esta visão modifica-se completamente. O respeito à natureza, o respeito aos companheiros espirituais que conosco compartilham o planeta Terra em vários estágios de evolução. Primordialmente, quando nós destruímos o planeta e a natureza, estamos impactando esta construção. Imaginemos em uma reunião das organizações das Nações Unidas, em que estivessem reunidos os dirigentes de vários países, como acontece, discutindo como é que eles vão modificar a destruição da Terra, reduzir o impacto que nós, enquanto seres humanos, estamos tendo sobre a vida de outros seres em evolução, e adentrar-se nesta reunião o governador do planeta Terra, o nosso Mestre Jesus, o construtor por excelência da Terra. Ah, meus amigos, o Mestre do Amor tomasse o microfone e contasse o objetivo da Terra, evolução, como ela foi construída, como ela é cuidada, e o compromisso dos espíritos em fase de humanidade de aprenderem a ser co-criadores em plano maior para colaborar com a construção divina. Nós veremos no próximo episódio que somos co-criadores em plano menor, mas estamos aprendendo os caminhos para um dia chegarmos a arcanjo. Ainda estamos aprendendo o significado de criar, de plasmar, inseridos em Deus. Utilizamo-nos do hálito divino para as nossas construções individuais.
de que forma estamos usando este presente que Deus nos dá. Temos muito a pensar, muito a agradecer, muito a sentir dentro de nós. Que coisa impressionante foi a criação da Terra. Gostaria de ressaltar uma outra colocação que está nesse pequeno trecho que nós lemos em A Caminho da Luz, em que Emmanuel nos fala a respeito da criação, do trabalho de Jesus na construção da Terra e de seus engenheiros e arquitetos espirituais. Ele diz o seguinte: fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 a 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Então, por que eu quis reforçar essa colocação da camada de ozônio e de sua posição? Porque nós estamos destruindo a camada de ozônio tão detalhadamente planejada pelo Mestre do Amor para receber os corpos físicos que dariam aos espíritos a oportunidade da reencarnação e da evolução. Portanto, meus amigos, a nossa responsabilidade perante o clima, as mudanças climáticas, a condição da Terra é muito maior do que nós imaginamos. Nós estamos intervindo no processo de cocriação em plano maior e de toda uma estrutura detalhadamente planejada, estudada e trabalhada incansavelmente para que a Terra se tornasse o berço do espírito em evolução. Nós tivemos a oportunidade de falar há pouco sobre a limitação de nossos instrumentos para não conseguir ver ainda Jesus em sua atuação. Fatalmente, essa colocação de Emmanuel ainda é uma realidade, que é o que nós vamos ver agora. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Meus amigos, hoje nós tivemos acesso, eu tenho certeza, a uma pequena vírgula da alfabetização da construção da Terra. Mas só essa pequena vírgula já abre vários e vários senões acerca de como é que nós vamos viver daqui para frente. Como a nossa reencarnação será levada individualmente por cada um de nós, de maneira que nós possamos estar ombreando com Cristo nos trabalhos de Deus que Ele coordena nesta casa chamada Terra. Como emergir da gratidão em que nós nos encontramos envolvidos, tornando essa gratidão um movimento árduo de amor. Porque, como nós podemos ver, há espíritos iluminados que cuidam de nós, esperando realmente que nós aprendamos a nos iluminar, a fim de cuidar dos outros espíritos em estágio anterior ao nosso, permitindo que esta cadeia de evolução não seja interrompida pela ignorância do homem, mas seja auxiliada pelo homem nos processos de amor e paz que devem cobrir a Terra a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui um iluminado conhecimento que nos traz o Consolador prometido e uma responsabilidade que nós temos como espíritas a partir deste conhecimento. Hoje nós vamos encerrando o nosso podcast, olhando o universo ao nosso redor, admirados com a criação e olhando o nosso corpo, agradecidos por estarmos em Deus. E Deus estar em nós. Um grande abraço de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.